Pode o crente ser político? No vídeo de hoje, um texto escrito pelo pastor Jeremias do Couto e publicado no jornal Mensageiro da Paz em setembro de 1985. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Todas as vezes que se aproxima a época de eleições, uma pergunta sempre vem à tona. Pode o crente candidatar-se a algum cargo político ou existe alguma incompatibilidade entre o exercício da vida pública e a sua condição de evangélico? Tal interrogação se tornou frequente em nosso meio nos últimos meses, principalmente depois que a CGADB, através de sua liderança, reunida em Brasília, posicionou-se a favor da escolha de candidatos à próxima Assembleia Nacional Constituinte, que terá a responsabilidade histórica de discutir e votar a nova Constituição brasileira. Esse tipo de preocupação não deixa de ser válido diante dos exemplos inconsequentes daqueles que não têm sabido honrar o nome de Cristo quando assumem posições de destaque na vida secular. Ainda não se encontra distante no tempo a ocasião em que o Congresso Nacional oficializou o culto à Aparecida sob os olhares complacentes de alguns deputados evangélicos que, no dizer do pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, trocaram a defesa do nosso sagrado direito de liberdade de consciência pelo mísero prato de lentilhas de um ecumenismo barato, malfadado e antibíblico pensando em reeleição. Mensageiro da Paz, janeiro de 81. Todavia, fatos como este não podem servir de pretexto para que cristãos verdadeiros sejam impedidos de prestar sua colaboração ao país, desde que se mostrem vocacionados e, acima de tudo, comprometidos de fato com a causa do Evangelho. Cabe aos crentes discernirem os que são legitimamente convertidos e os que se revelam bem-intencionados, mas são apenas meros aproveitadores da boa vontade evangélica em busca de seus próprios interesses. Todavia, a pergunta ainda permanece no ar. Pode o crente ser político? Este assunto só será definido com clareza se atentarmos para as seguintes considerações. 1. A Igreja de Cristo não foi colocada por cauda, e sim por cabeça. A Bíblia deixa subentendido que o cristão não pode eximir-se de suas responsabilidades com o mundo, escondendo sua lâmpada debaixo do alqueire. Ora, isto significa dizer que precisamos de crentes fiéis em todos os setores da vida secular, incluindo-se aí o segmento político, para que sirvam como luminares do Evangelho em meio às trevas. 2. O propósito da eleição de evangélicos não é para que se tornem bajuladores e troquem o mandato por benefícios pessoais que comprometam o bom nome da igreja. Achamos errado, inclusive, que os pastores ofereçam os votos de sua comunidade cristã para candidatos não crentes, em troca de benesses que irão gerar um compromisso recíproco e perigoso, principalmente se depois houver necessidade de combater conceitos de tais elementos quando estiverem errados. 3. Não concordamos, por conseguinte, que seja justo dar os nossos votos a candidatos que representam grupos religiosos cuja doutrina é estranha aos princípios bíblicos e que só nos procuram durante a campanha eleitoral. Estaríamos agindo com coerência se, ao invés disso, elegêssemos cristãos sinceros, comprometidos com a causa de Deus. Ou será que os descrentes são melhores do que os salvos para administrar a coisa pública? Pelo menos não é isto que a Bíblia deixa entender,
quando menciona o exemplo clássico de Daniel como governador de Babilônia, assessorado por Ananias, Misael e Azarias, que foram constituídos sobre os negócios daquela província. Mesmo ocupando tais cargos públicos, eles não se sentiram na obrigação de curvar-se aos deuses estranhos, mas se mantiveram firmes diante de toda oposição idolátrica. Será que não existem hoje homens da mesma estirpe? 4. Podemos também mencionar o José no Egito, que soube administrar com austeridade aquela nação em tempos de fartura, para que o pior fosse evitado no período das vacas magras. Tivéssemos hoje governantes crentes que pudessem aplicar os mesmos princípios e o nosso país estaria em condições bem melhores. 5. A título de ilustração, citamos ainda um político dos dias odiernos. Trata-se do ex-governador do antigo estado do Rio de Janeiro, Jeremias de Matos Fontes. Como crente fiel, requisitou para o seu governo a ajuda de 30 pastores que se revezavam todas as manhãs na direção de um culto rápido ante das lides administrativas. Segundo o testemunho de políticos não crentes e da própria imprensa, foi então o melhor administrador daquela unidade da federação. Aqui acrescento a minha palavra pessoal, baseada na época em que, como adolescente, residia na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro. Nunca aquele município foi tão beneficiado como ocorreu durante a gestão estadual do Dr. Jeremias de Matos Fontes. Hoje, na condição de pastor evangélico batizado no Espírito Santo, dirige uma obra de recuperação de jovens toxicômanos. Trabalho este de grande envergadura. Diante do exposto, não vemos incompatibilidade alguma entre a vida cristã e o exercício de cargos públicos, desde que as pessoas vocacionadas para tais tarefas estejam plenamente identificadas com Cristo. Consequentemente, não podemos admitir que na próxima Assembleia Nacional Constituinte, onde será votada a lei maior que regerá os destinos de nossa pátria, só haja representantes dos espíritas, macumbeiros e principalmente católicos que tudo farão para restringir a liberdade religiosa. É óbvio que Deus luta em favor dos santos, mas ressalte-se que nós somos também instrumentos de sua ação neste mundo. Ele busca outros sim, profetas, que, à semelhança dos servos do passado, possam denunciar os abusos daqueles que desejam impor medidas coercitivas aos crentes. Vale lembrar, a título de advertência, um fato ocorrido em determinada legislatura da Câmara dos Deputados, quando um dos parlamentares apresentou o projeto oficializando a Igreja Romana e o fez passar em 2 votações. Todavia, lá estava o irmão Guaraci Silveira, pastor jubilado da Igreja Metodista, que além de sua firme fundamentação bíblica, tinha plena certeza de que a oração intercessória é o caminho para as grandes conquistas espirituais. Seus argumentos não foram suficientes para convencer os colegas nas 2 primeiras votações, e no momento em que o projeto voltou ao plenário para a 3ª e última votação, não lhe restou outra alternativa senão pedir e obter a prorrogação do prazo por 1 hora para que pudesse analisar mais detidamente os termos da proposição. Ao chegar em seu gabinete, pôs o projeto debaixo dos joelhos e começou a implorar ao Senhor que mudasse os rumos daquela situação. Após orar durante todo o período do tempo solicitado, retornou ao plenário, fez um rápido discurso,
onde justificou as razões de seu voto contrário, e os companheiros, por maioria absoluta, rejeitaram a proposta que viria restringir a ação dos evangélicos em terras brasileiras. Portanto, ao invés de darmos os nossos votos a candidatos comprometidos com outras causas, é muito mais justo e correto cerrarmos fileiras em cada estado com aqueles que terão condições de representar os evangélicos no parlamento. Por outro lado, devemos exigir deles, depois de eleitos, a mesma fidelidade ao Senhor Jesus e condenarmos todas as suas atitudes que vierem ferir os ensinamentos da Palavra de Deus. Para concluir o assunto, queremos enfatizar Tiago 4:8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como em qualquer outra profissão, advocacia, administração de empresas, medicina e etc., o crente vocacionado para a vida pública deverá estar amoldado à orientação do apóstolo para que seja um exemplo digno diante de seus companheiros. Caso contrário, envergonhará o nome de Cristo, como pode ocorrer com qualquer outro que, no exercício de qualquer outra atividade, se deixar levar pelas insinuações do maligno. Jeremias do Couto, Jornal Mensageiro da Paz, setembro de 1985. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.